A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Graças a Deus, porque Ele tem nos dado do seu Espírito e Ele tem nos dado a incumbência de pregar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que reconhece em Jesus a salvação de Jeová, a salvação enviada por Deus, para que através da sua palavra o homem possa reconhecer os seus pecados e se voltar àquele que é poderoso para salvar as nossas almas. Nesse dia, vamos compartilhar com os amados ouvintes uma porção em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Esse trecho fala a respeito da igreja em Tiatira. E o Senhor quer nos advertir, quer nos endireitar, quer nos alinhar com respeito à sua palavra. E ao falar sobre essa igreja, o Senhor nos admoesta e quer nos trazer ao arrependimento para corrigirmos aquilo que não tem agradado ao Senhor. O versículo 18 começa dizendo: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Veja, aqui quem está falando é o Filho de Deus. A palavra de Deus, o falar de Deus vem através do seu Filho. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Nesse versículo, o Senhor, falando que os seus olhos são como chama de fogo, porque Ele deseja consumir tudo aquilo que não provém de Deus. O seu olhar, como fogo, é para consumir pecados, para consumir iniquidade, para purificar-nos de todo pecado, de toda iniquidade. Por isso que ao começar esse trecho, o Senhor diz que Ele é o Filho de Deus e que tem os olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os pés do Senhor é semelhante ao bronze polido, relacionado ao julgamento que o Senhor faz sobre o pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a palavra de Deus. Deus é justo, Ele é o reto juiz, e o seu julgamento deve operar sobre o pecado. Deus não inocenta o pecador. Então aqui o Senhor vem mostrar que Ele está vindo julgar questões de pecados na igreja em Tiatira. O versículo 19 fala: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança,
as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A igreja aqui, o Senhor conhece o amor, a fé, o que ela tem feito para Deus. Ele conhece, ele reconhece que a igreja tem praticado obras de amor, de fé, de perseverança, e ele cita essas obras. Mas no versículo 20, o Senhor nos alerta falando: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amados ouvintes do programa Rios de Água Viva, essa questão é muito séria. O Senhor aponta Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Ela não é profetiza. Não cabe a ela profetizar, falar por Deus. Mas ela se declara profetiza. Ela está na igreja, declarando-se como profetiza, mas ela não é profetiza. E não somente se declara profetiza, mas também ensina. Veja, a questão do ensino, ela é muito séria na igreja. O Senhor Jesus é o nosso pastor. E ele mesmo disse: a ninguém chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre. A questão do ensino, ela é muito séria dentro da igreja. O Senhor estabeleceu presbíteros para que possam ensinar a igreja. E esses presbíteros, por ser homens tementes a Deus, cheios de sabedoria, cheios do Espírito de Deus, eles conseguem passar os ensinamentos de Deus. E é isso que Deus estabeleceu nas igrejas. Mas aqui há uma mulher que se declara profetisa. Ela não é profetisa, mas ela se declara como tal. E ela ensina e também seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição. Essa questão ela é muito maligna. E graças ao Senhor, que a sua palavra ela vem nos iluminar para que nós tenhamos uma postura correta diante da igreja, diante de Deus, diante da sociedade, diante dos irmãos e até mesmo diante do diabo, para que ele não nos engane. O Senhor vem sempre nos falar e nos iluminar com respeito à sagacidade do diabo. E aqui o Senhor está nos alertando que há uma mulher chamada Jezabel, que ensina, que seduz os servos de Deus a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A idolatria, ela é abominação diante de Deus. Deus não tolera a idolatria. Deus não tolera a idolatria. E aqui nesse texto, o Senhor aponta a responsabilidade para o anjo da igreja que tolera que essa mulher Jezabel levem os filhos de Deus a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A palavra de Deus diz que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Não temos parte nesse mundo maligno. Ou nós servimos ao Senhor e agradamos ao Senhor, ou nós servimos ao mundo e aborrecemos ao nosso Deus. E esse não é o intuito, esse não é a posição dos filhos de Deus. Nós queremos agradar ao nosso Deus. Por isso que temos a sua palavra, que nos adverte, nos admoesta, nos exorta, para que possamos ser agradáveis e oferecermos sacrifícios santos, justos e agradáveis diante de Deus. O versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse,
o qual estamos lendo, continua dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nos livra, Senhor, de tal condição. Nos livra, Senhor, da sedução de Jezabel, que nos engana, que leva os servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos, coisas tais que são abominação diante do Senhor. O versículo 23 diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Amados ouvintes, Deus é justiça. Deus é justo. Deus não tem comunhão com a injustiça. Não tem comunhão com as trevas. Deus é luz e não há nele treva alguma. E como filhos de Deus, nós temos o dever de sermos tais como Ele é. Luz. Somos filhos da luz. E o Senhor requer que o nosso procedimento seja cheio de luz. E que não haja em nós nada de trevas. Ele mesmo está nos purificando com o seu fogo que consome pecado, que vem nos depurar, que vem nos limpar de toda a mácula, toda a imundice, toda a mancha, toda a impureza. Como o ourives purifica o ouro, o Senhor purifica os seus filhos, para que também eles sejam puros, santos e irrepreensíveis. Por isso que a sua palavra é digna de inteira aceitação. E ela foi nos deixada para que possamos ter um viver reto, justo e verdadeiro diante de Deus. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. A palavra de Deus é luz. No Evangelho de João diz que a luz resplandeceu nas trevas. As trevas não prevaleceram contra a luz. A palavra de Deus é para nos iluminar. Como somos gratos ao Senhor por tal luz. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de duplo sentido. Deus fala o que Ele é. Deus fala o que Ele quer. Não há dupla interpretação na sua palavra. O falar do Senhor é reto. E o verso continua. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Amado ouvinte, o que você tem, o que nós temos, o que tem nos alimentado, são as doutrinas de Jezabel? São os ensinamentos de Jezabel? São as comidas sacrificadas aos ídolos? Não, isso não é a nossa comida. A palavra de Deus diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso alimento. As palavras que procedem da boca do nosso Deus. Deus fala. Deus tem uma boca. Ele fala conosco. E são as suas palavras que nos alimentam. São as suas palavras que nos dão nutrição, que nos dão força, que nos sustentam, que nos iluminam, que nos dão direção, que nos trazem vida. São as suas palavras. As palavras
que procedem da boca de Deus. Então somente conserva o que tendes. Conserve a palavra de Deus até que ele venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia os seus filhos irão reger as nações com cetro de ferro, por causa do propósito e do plano eterno do nosso Deus. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando conosco. O Espírito de Deus está falando conosco. O Espírito de Deus fala as palavras de Deus. A mente humana não consegue, não pode, nunca poderá falar sobre Deus. Só o Espírito de Deus fala as palavras de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor nos convença de nossos erros, de nossa postura, de nossos pecados, de nossa prostituição, de nossas mazelas, nossas iniquidades, e que possamos ser justos, santos e irrepreensíveis como Ele é. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.